Certa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer dois dos afluentes do Rio Amazonas, quando paramos exatamente no encontro das águas entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Foi uma experiência muito interessante, gostoso. Também é porque você chegar naquele lugar e ver a sensação de ver aquelas duas águas se dividindo. De um lado ficava a água preta, representando o Rio Negro, do outro a água mais clara, meio barrenta, do Rio Solimões. E você olhava aquela lista ao longo das águas, separando as duas águas. Depois, elas iam se misturando e formando uma única água, e elas corriam na direção do oceano. Essa semana eu estava meditando sobre aquele texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Foi quando me dei conta de que aquela cena que eu vi lá no Rio Amazonas é uma figura do que acontece conosco. O que define a nossa vida não são apenas os momentos de águas claras, mas também aqueles dias, meses e talvez anos de águas escuras. Embora saibamos que sejam muito difíceis esses tempos, as águas escuras que roubam a nossa atenção, a nossa energia, o que mais importa não é isso. É que elas fazem parte da jornada, da nossa jornada na direção do oceano do propósito. Quem lê distraidamente esse texto pode pensar que se trata de uma visão positiva diante das situações negativas. Sabe, definitivamente não é isso. Aliás, vale destacar o contexto que se encontra lá. O foco não está na visão positiva diante das situações difíceis, mas ter uma visão de propósito. É olhar aquela situação não com os olhos detidos nela, mas olhar, ver além, ver no propósito. Isso me faz lembrar uma cena aqui de que percebemos a nossa infância. Aliás, é mais fácil nós vermos isso da vida dos nossos filhos e, quem sabe, netos, né? Você pode lembrar quantas vezes uma criança cai e rala o joelho e depois que ela começa a andar, correr, e ela cresce assim. Pois bem, é o mesmo que a vida faz conosco. Assim como a criança, ela vai desenvolver o equilíbrio na nossa vida. Nós caímos e nos levantamos para nos preparar para os desafios que vêm à frente. As pequenas da infância hoje são os nossos problemas, as nossas perdas, os nossos fracassos, as decepções, traições, doenças, abandono, rejeição, entre tantas outras coisas ruins, que certamente nos deprime e, em alguns casos, até adoece. Mas, por outro lado, tais situações têm o poder de tirar de dentro de cada um de nós virtudes que não se despertariam de outra forma. O que nos ensina o texto é que essas virtudes, produzidas a partir do sofrimento, operam juntamente com outros fatores, outras experiências de nossa história, para nos capacitar a viver o propósito. Você pode tirar o melhor proveito de situações ruins, das tragédias, ou mesmo de algo de menor impacto. Todavia, quanto mais energia isso exigir de você, maior será a intensidade da superação. Acredito que a dor seja inevitável, pois todos nós temos que enfrentar essas situações diversas. Mas a gente deve se perguntar: em qual posição escolho estar? De vítima ou de vencedor? Como é que eu quero encarar esse desafio? Quero apenas chorar ou me disponho a crescer? Ao contrário do que gostaríamos, Deus não nos promete não passar pelos vales, pelas dificuldades. Na realidade, Ele promete algo mais precioso. Ele diz: eu vou estar com você. Sabe, essas situações nos empurram para crescer e para conhecer mais o coração de Deus. Que Deus te abençoe.